Jornal. Câmara dos Deputados. Maia prevê alterações nas medidas econômicas apresentadas pelo governo. Relator do orçamento espera nova previsão de receitas com leilão do pré-sal. CPI aprova indiciamento de 22 pessoas por assassinatos em Brumadinho. Boa noite. Por unanimidade, a CPI de Brumadinho aprovou nesta terça-feira o relatório final sobre o rompimento da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale, ocorrido em 25 de janeiro. Para o relator, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, houve assassinato das 270 vítimas e danos socioambientais e econômicos ainda incalculáveis. Quem traz as informações é José Carlos Oliveira. A CPI sugere o indiciamento de 22 diretores e engenheiros da Vale e da empresa alemã Tuvisud, responsável pelo laudo de estabilidade da barragem. As duas empresas também foram indiciadas. Eles são formalmente acusados por homicídio doloso, lesão corporal dolosa, poluição ambiental por rejeitos minerais com sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente, além de destruição de área florestal considerada de preservação permanente. Rogério Correia justificou a classificação de crimes dolosos, ou seja, intencionais. Então, se nós colocamos doloso, é porque a gente vislumbrou, nós quebramos sigilo de e-mails entre eles, nós olhamos depoimentos aqui da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público. Foi um trabalho técnico também de muita qualidade. Os crimes estão tipificados no Código Penal, nas leis de crimes ambientais, de improbidade administrativa e anticorrupção. As penas previstas são de reclusão e detenção de duração variada. Na lista de indiciados estão o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e os engenheiros da Tuvisud, Makoto Namba e André Yasuda, que assinaram o laudo de estabilidade. Antes da votação, Correia mostrou o áudio em que uma engenheira da Vale alertava para os riscos de rompimento da barragem não apenas por liquefação, mas por erosão interna 7 meses antes da tragédia. O presidente da CPI, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, reclamou da Agência Nacional de Mineração, que só nesta terça-feira divulgou um relatório admitindo que a Vale omitiu informações sobre a barragem do Córrego do Feijão. A Agência Nacional de Mineração reconhece aquilo que nós já vimos apurando durante todo esse ano, com relação aos pisômetros, com relação aos drenos horizontais que foram convocados de forma equivocada. A Agência Nacional de Mineração atrasadamente vem hoje dizer que concluiu e que teve acesso a essa documentação. E usar as mesmas palavras, inclusive, que estão no relatório do deputado Rogério Correia. O relatório final da CPI de Brumadinho foi aprovado no mesmo dia em que o crime socioambiental de Mariana completou 4 anos. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale e a BHP Billiton, matou 19 pessoas e devastou o Rio Doce. Os 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro produziram uma lama tóxica que percorreu quase 600 quilômetros até o Mar do Espírito Santo. Para que a impunidade de Mariana não se repita em Brumadinho, o relator Rogério Correia sugeriu um observatório permanente com foco em prevenção e na reparação de danos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Segurança Pública. Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, defende regras menos rigorosas para o porte e a posse de armas. O deputado avalia que as guardas municipais precisam ter poder de polícia. Ele considera um absurdo que os guardas de algumas cidades do interior do estado, dominadas pelo narcotráfico, não possam usar armas. Segundo o congressista, é mentira que o projeto em análise no Congresso facilitará a obtenção de arma. Capitão Alberto Neto ressalta ainda que o texto em discussão prevê que quem utilizar o armamento para cometer crimes terá a pena dobrada. Saúde. O 7º Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância vai ser realizado nos dias 12 e 13 de novembro na Câmara. Como integrante da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, Leandre, do PV do Paraná, ressalta que o marco é um instrumento estratégico para construir políticas públicas transformadoras. A deputada aponta que especialistas já comprovaram que a primeira infância é o período mais importante para o desenvolvimento do ser humano. Segundo Leandre, o Marco Legal da Primeira Infância, sancionado em 2016, é voltado à formação integral das crianças desde o nascimento até os 6 anos de idade. Educação.
José Ricardo, do PT do Amazonas, informa que tem como prioridade de seu mandato garantir recursos para a educação. Ele diz que também articula emendas de bancada para garantir verbas para as universidades e escolas técnicas, como o Instituto Federal do Amazonas. O deputado lembra que no governo Lula houve uma expansão no ensino técnico no país. Para o congressista, o momento é de discutir os recursos públicos para a educação, como previsto no Plano Nacional, que tem como uma das metas o repasse de 10% do PIB para o setor. José Ricardo defende ainda a revogação da Emenda Constitucional 95, que limita os gastos públicos. Política. Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, informa que acionará a justiça contra todos os integrantes de uma milícia digital de direita que, segundo ela, tem feito um linchamento virtual contra sua imagem como mãe, mulher e política. Ela afirma, com ironia, que seu único crime foi se manifestar publicamente contra a troca de liderança no PSL e enfatiza que não será intimidada por ameaças. Declarando-se liberal na economia e conservadora nos costumes, Joyce Hasselmann reafirma seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e às ações do governo, que, em suas palavras, de fato busquem melhorar o Brasil, como as reformas tributária e administrativa, mas alerta que não aceitará ilegalidade de ninguém, seja de direita ou esquerda. Não tenho medo de ninguém que jogue baixo comigo. E vou seguir todos os trâmites legais. Não é contra ninguém, mas a favor da moralidade, a favor de um país que realmente seja grande. Eu quero uma direita que dê exemplo. Eu não quero uma direita estúpida, que odeie pessoas porque estão em outras siglas. Nós temos que combater a corrupção, não interessa se é da direita ou da esquerda. Se eu fizer a mínima crítica, alguém que está sendo investigado, acusado, eu estou errada? A minha moralidade não é seletiva. A lei é para todo mundo. Joyce Hasselmann informa que já levantou mais de 700 páginas de provas contra a milícia digital e garante que os computadores de onde partiram as ameaças serão encontrados por meio dos IPs dos equipamentos. Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, defende a cassação do mandato do líder do PSL, Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, no Conselho de Ética da Câmara. No entendimento dele, o filho do presidente da República quebrou o decoro parlamentar ao afirmar que o governo federal poderia instituir um novo AI-5 como resposta à radicalização da esquerda. Gervásio Maia afirma ainda que é preciso barrar as tentativas do governo Bolsonaro de privatizar as estatais, especialmente a Petrobras. Segundo o deputado, o Brasil poderá perder quase 2 trilhões de reais com o mega leilão do pré-sal. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, solidariza-se com a imprensa brasileira, especialmente com jornalistas da Folha de São Paulo e da Rede Globo, que, segundo ela, vem sofrendo ataques constantes do governo federal. A parlamentar cita dados da Federação Nacional dos Jornalistas, segundo os quais o presidente Jair Bolsonaro faz, em média, 2 críticas à imprensa por semana. Perpétua Almeida considera que o presidente da República espalha no país um sentimento de ódio. Otônia de Paula, do PSC, chama de perseguição o episódio que levou ao afastamento de uma das promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. Nas palavras do congressista, Carmen Elisa Bastos de Carvalho pediu afastamento do caso porque a patrulha esquerdista achou uma foto dela com a camisa do presidente Jair Bolsonaro. Otônio de Paula defende a promotora e diz que a própria família de Marielle Franco reconheceu a idoneidade de Carmen na condução das investigações. O parlamentar afirma que, apesar do afastamento da profissional, a verdade virá à tona. Para ele, o porteiro do condomínio onde morava Jair Bolsonaro mentiu. Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, repudia os parlamentares que querem incluir Carlos Marighella no livro dos heróis da pátria da Câmara dos Deputados. Ele lembra que, para que a personalidade seja incluída no livro, a Câmara e o Senado precisam aprovar uma lei. Luiz Lima considera um absurdo tratar como herói um militante político que, segundo ele, foi guerrilheiro e assassino. Para o deputado, Marighella deveria ser tratado como terrorista e não pode ser lembrado de maneira heróica pelo parlamento. Vicentinho Júnior, do PL, critica o governo do Tocantins. Segundo ele, ao invés de incentivar o combate a irregularidades, o executivo estadual age para enfraquecer investigações que possam comprometer alguns gestores.
O congressista cita como exemplo o remanejamento de delegados que apuravam a existência de servidores fantasmas no Estado. Vicentinho Júnior também denuncia a extinção da Delegacia de Combate à Corrupção do Tocantins. Ele cobra explicações do governo estadual sobre a medida e afirma que no Estado, polícia que investiga acaba sendo condenada. Desenvolvimento Regional. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, volta a criticar o projeto em tramitação na Câmara, que institui um novo marco legal do saneamento básico no país. O parlamentar afirma que o governo deveria investir mais no setor e não privatizá-lo. De acordo com Reginaldo Lopes, a cada R$1 investido em saneamento, R$5 são economizados em serviços de saúde pública. O parlamentar ressalta ainda que muitos países, como a Alemanha e a França, estão reestatizando o sistema de água e saneamento. Projeto de boca aberta do PROS do Paraná isenta motociclistas da cobrança de pedágio. Segundo o deputado, o peso das motos não compromete a qualidade do asfalto, ao contrário de carros e caminhões, o que para ele torna o pagamento injusto. O parlamentar também é autor de proposta que libera do pedágio os moradores de cidades com estradas concedidas à iniciativa privada. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza a população dos municípios de Lagoa Seca, Puxinanã e Montada, que vão receber do governo estadual o asfaltamento de 2 rodovias que fazem a ligação entre as cidades. No ofício encaminhado para as prefeituras, o parlamentar revela que já está em andamento o processo de licitação. De acordo com Frei Anastácio Ribeiro, as 2 rodovias foram estadualizadas em 2011 e o asfaltamento desses 35 quilômetros trará desenvolvimento social e econômico aos municípios. Segundo o parlamentar, as estradas serão responsáveis por proporcionar o escoamento da produção dos municípios para Campina Grande, além de cidades do Sertão e do Cariri paraibano. Economia. O relator do orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, avalia que o governo deve enviar uma nova proposta orçamentária para o Congresso na semana que vem, após os resultados do leilão do petróleo do pré-sal, marcado para amanhã. Acompanhe mais detalhes com Silvia Munhato. Domingos Neto afirma que a nova proposta deve elevar o total de 19 bilhões de reais em investimentos previsto para o ano que vem. Segundo ele, porém, é a redução de despesas obrigatórias que vem sendo anunciada pelo governo que abrirá espaço para este aporte, porque o governo está impedido de gastar mais em função do teto de gastos. Nosso nível de investimento ele está diretamente proporcional à nossa redução de despesas obrigatórias. Agora, quando o governo manda um pacote de despesa obrigatória, ele precisa apresentar uma fonte de receita também para que possa fazer novas despesas discricionárias. E aí é onde entra o leilão, porque com o bônus de assinatura na sessão onerosa, com o volume que vai entrar nesse ano e também no ano que vem, nós teremos uma nova previsão de receita para o ano que vem, o que vai permitir que a gente tenha a condição de aumentar o nível de investimento, que hoje de despesas discricionárias nós só temos 87 bilhões e cerca de 19 bilhões em investimento. O teto de gastos destina toda a sobra de receita para pagamento da dívida pública. A única correção das despesas gerais é a inflação. Domingos Neto diz que vem conversando com a equipe econômica e que é esperado um ágio de 10% a 15% com o leilão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Marques Beltrão, do PSD de Alagoas, espera que o BNDES abra uma linha de financiamento para a compra de motos e carros populares, equivalente aos 700 milhões de reais, com juros de 8% ao ano, que assegurou para a compra de helicópteros e jatinhos. O deputado argumenta que hoje a taxa do banco chega a 30% ao ano. O parlamentar avalia que, além de facilitar a compra de carros e motos para a classe média e para os mais pobres, o banco ajudará a gerar empregos na indústria automobilística. Marques Beltrão também defende que a CPI do BNDES apure os empréstimos em obras na Venezuela e em Angola, enquanto as obras no Brasil estavam sem recursos para serem finalizadas. Zé Carlos, do PT, critica a intenção da ANEEL de taxar em até 60% a produção de energia solar por meio de placas fotovoltaicas. O parlamentar afirma que, apesar de a ANEEL ter garantido, após repercussão negativa da medida, que a cobrança não recairá sobre quem já instalou as placas, é preciso retirar a taxação também dos futuros geradores. Zé Carlos afirma que o governo federal deveria taxar as empresas geradoras de energia convencional, ou, nas palavras dele,
geradoras de energia poluente. Na opinião do congressista, o lobby de tais empresas está por trás da medida pretendida pela ANEEL. Os 7 blocos marítimos do arquipélago de Abrolhos, que foram a leilão hoje, não tiveram ofertas. Assim, a exploração de petróleo na região está adiada. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, informa que ajuizou ação popular contra a venda dos blocos no Santuário Ecológico. A deputada enfatiza que o arquipélago de Abrolhos tem a maior biodiversidade do Atlântico Sul, além de ser berçário das baleias jubarte. Por isso, a seu ver, a área não é propícia para a exploração de petróleo. Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, critica o leilão do pré-sal e as medidas econômicas entregues pelo governo federal ao Congresso. Na opinião dele, as duas ações, juntamente com a reforma da Previdência recém-aprovada, comprometem gravemente o desenvolvimento do país. Para Camilo Capiberibe, desnacionalizar os campos de petróleo do pré-sal após os investimentos realizados por governos anteriores é desperdiçar recursos públicos. O parlamentar afirma que qualquer outro país, na situação do Brasil, usaria as reservas do pré-sal para gerar riquezas para a própria nação, em vez de vendê-las a empresas multinacionais. Presidência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou hoje que o pacote de medidas econômicas entregue pelo Executivo ao Congresso Nacional é uma pauta ambiciosa e que certamente será alterada pelos parlamentares. O pacote do governo tem 3 propostas de emenda à Constituição que tratam de medidas de ajuste fiscal no âmbito da União e dos estados e municípios. Há também reestruturação dos repasses de recursos entre União, estados e municípios, medidas de contenção de gastos e a revisão de 281 fundos públicos brasileiros. Maia destacou que é importante reestruturar o Estado, organizar a máquina pública, priorizar a eficiência do gasto público e a produtividade, mas afirmou que vê dificuldades para aprovar mudanças nas regras relativas à educação e saúde. Acompanhe a reportagem de Antônio Vital. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, previu dificuldade de aprovação na Câmara de medida que inclua despesas com aposentados das áreas de educação e saúde como gastos sociais, uma das medidas previstas no pacote entregue nesta terça pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Congresso. A dificuldade de aprovação prevista por Maia fez com que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também admitisse que o tema deve enfrentar resistência entre os senadores. Para Rodrigo Maia, os gastos com inativos crescem mais que as despesas de estados e municípios, o que provocará diminuição dos recursos para saúde e educação se forem considerados investimentos nessas áreas. Se a despesa ficar solta, ela vai crescer mais do que a obrigação de gastos dos estados e municípios de saúde e educação, tendo então uma redução de aplicação num país que tem quase 12 milhões de desempregados, que tem 10 milhões de brasileiros vivendo abaixo da extrema pobreza. Não parece um caminho no curto prazo adequado. Apesar da crítica a esse ponto específico das propostas do governo, os presidentes da Câmara e do Senado destacaram a importância das medidas de corte de gastos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Para Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, o pacote de medidas econômicas do governo federal é necessário para o bem do Brasil. Porém, o deputado entende que ainda é preciso rever o tamanho da máquina pública. Ele avalia como necessário que o Estado cumpra o seu papel e proteja os cidadãos mais vulneráveis. Roberto de Lucena parabeniza o esforço do governo em trazer resultados positivos para a economia. Segundo ele, o país já registra a menor inflação dos últimos 5 anos, além da menor taxa de juros, redução do risco país e previsão de alta do PIB. O deputado afirma que os dados demonstram que o Brasil está no caminho certo, mas defende mais reformas estruturantes. Reinaldo Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, concorda que o Brasil está no caminho certo ao aprovar reformas estruturantes e entregar ao Congresso o pacote de medidas econômicas para garantir um maior ajuste fiscal. Reinaldo Stefanes Júnior avalia que a economia do Brasil nunca esteve tão bem como agora. Um crescimento de 1%, saldo positivo de 1 milhão de empregos, taxa Selic em índice mínimo e taxa de inflação na casa dos 3%. Já José Guimarães, do PT do Ceará, critica o pacote de medidas econômicas do governo federal.
O parlamentar considera absurda a proposta que pretende desconstitucionalizar os recursos da saúde e da educação, além de prever a extinção dos municípios com até 5 mil habitantes. Outra proposta que preocupa José Guimarães é a reforma administrativa, que, segundo ele, vai acabar com a estabilidade de servidores públicos. O deputado ainda repudia a intenção do governo de entregar as estatais para iniciativa privada. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.